Olá, começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e hoje o programa é top. Hoje nós temos aqui dois grandes nomes da programação neurolinguística do país e um desses nomes, né, que já faz parte aqui, que é do nosso quadro, né, de apresentadores, que é o Paulo Queja, que vai me ajudar a entrevistar uma das primeiras profissionais que trouxeram, né, esse instrumental todo, não dá nem para falar que é ferramenta porque é um universo tão amplo, né, que é a Mariângela. Obrigado pela tua presença aqui no programa. E eu já vou direto ao assunto, porque tem muita coisa que tem por aí, hoje em dia, né? Hoje em dia todo mundo fala que é coach, né? Então, eu sou coach, fiz coach e tal, às vezes num cursinho de 2, 3 dias. E programação neurolinguística, então, nem se fala. A ponto de a gente ter, por exemplo, preconceito em algumas áreas do recursos humanos. Eu que agradeço esse espaço para poder desmistificar tudo isso, né? Isso. E assim, eu gostaria de começar, então, bem pelo básico mesmo, assim. Programação neurolinguística está dentro do campo de mudanças e transformações dos seres humanos? Sim. Sim, bastante. E profundamente. Ao contrário do que é vinculado por aí, que é superficial, que é banal, porque as pessoas têm muito pouca informação de qualidade sobre a programação neurolinguística, mas ela sim é profundamente de mudança humana. Perfeito, por isso que eu trouxe já primeiro para vir com os dois pés no peito, né, Paulo? Acho que aí o que ela coloca é por que fala do superficial? Porque tem muita gente que se diz conhecedora e é superficial, não conhece e fala da espuminha do chopp, né? Fala daquela coisinha e fala sobre o assunto. Quando vai fazer a parte de aplicação, que é o que importa, não sabe fazer, faz de forma muito desarticulada, sem conhecimento e não consegue os resultados que a programação neurolinguística deixa claro que são possíveis de chegar, né? Eu gosto muito quando eu falo de programação neurolinguística por aí, inclusive, né, no universo acadêmico, assim, é que eu considero a programação neurolinguística muito mais uma reprogramação, né, que a gente está reprogramando e aí a gente está falando de mudanças mesmo, de transformações e essas transformações profundas, porque de certa forma já existe muito campo dentro da neurociência, muitos estudos que mostram a força da linguística nas mudanças de comportamento, né? Então, assim, eu acho que essa... Pensamento, eu gosto muito até porque agora está na moda, teve esse boom científico que quando ela começou não tinha, nem quando eu comecei a estudar. Eu fiz psicologia, fiz 3 anos de neuroanatomia e tudo isso, não tinha essa conotação. Hoje, quando eu leio um artigo, um programa científico, eu falo, nossa, agora eles estão falando o que a gente fazia, agora tem nome. Você sabe que conversando agora com vocês me ocorreu uma metáfora. É mais ou menos assim. Hoje, o povo em geral, ele lê muito pouco. Ele lê manchete de tudo. Sim. E pela manchete ele acha que sabe do que está tratando a matéria inteira. Essa compreensão também acontece em qualquer profissão. Né? Elas chegam, leem a manchete do que é um practitioner, pegaram as informações com uma compreensão muito da espuminha, como você falou, e elas transmitem isso porque elas entendem que isso é tudo. Mas não é. Eu agora fiquei lembrando, para eu ter coragem de dar o meu primeiro practitioner, eu fiz 14. Então, é isso que eu falo, essa construção, né, profissional para você poder fazer algo, né? Aproveitando o seu gancho, resumir a programação neurolinguística nos sistemas representacionais. Para quem não conhece, fulano é auditivo, fulano é sinestésico, fulano é visual. Isso é programação neurolinguística. Não, isso é... Canal de comunicação. É um pinguinho... que tem lá, que te dá uma condição de auxiliar o processo de comunicação. Mas, primeiro, você não pode rotular ninguém, porque ninguém é uma coisa só. Sim. Então as pessoas falam assim, eu sou visual, então eu ajo dessa forma. Não, você não é.
primeiro que você está, você tem uma construção. E outra coisa que eu acho interessante, você faz um trabalho como psicólogo no seu campo, como qualquer outra profissão, mas, por exemplo, se a gente faz um trabalho junto à pessoa, e uma das coisas que a gente faz nesse processo é trabalhar a nossa acuidade, que é a nossa percepção e como é que a gente entende isso no outro. Onde você faz um estímulo, eu estou com a maneira de fazer um estímulo com ela, para ajudá-la numa queixa que ela tem de uma dificuldade, né, de comportamento. Tem alguns sinais que são não verbais. E que são inconscientes para mim. Que a gente que está junto percebe. Eu só vou trabalhar isso se eu tiver condição de enxergar, perceber esses sinais para ajudar a pessoa durante o processo. É muito complicado você falar assim, eu fiz um curso e eu sei aplicar isso em todo mundo. Bom, primeiro você tem que aprender a fazer com você. Por isso que você pratica. Prático, ele pratica muito. Você pratica com você, pratica com o outro, faz em trio, faz em 4 pessoas e você vai aprendendo. Precisa estudar também, não só durante o treinamento, mas depois, porque senão você fica vazio no processo. Como toda ciência. Imagina você aplicar neurociência sem ter base nenhuma. Então, mais ou menos, eu acho que é uma outra visão do que ela está falando aqui. Porque, assim, puxando até para o lado da neurociência, né? Se for pensar, eu fiz uma especialização em neuropsicologia. Aí eu estudei lá, por exemplo, teve uma disciplina que trata de transtornos. E aí, de repente, eu entendi uma série de transtornos que tem, do ponto de vista biológico, químico, físico mesmo. E aí eu tive essa disciplina e aí, portanto, nessa disciplina eu li um monte de livros, artigos científicos e tudo mais. Tá, e o que significa que a partir desse conhecimento eu possa entender o transtorno e como tratar o transtorno de uma pessoa simplesmente porque eu estudei aquele caso, né? Então, no caso de PNL, eu fiz um treinamento de PNL. E aí, o que você faz com isso? E aí vem essa pergunta que eu queria trazer para você. Transtorno, por exemplo, como que a PNL trabalha? A pessoa chega com uma queixa e porque também agora vai para o Google e se faz o autodiagnóstico, eu estou depressiva. O que a PNL faz? Como você fica depressivo, que é diferente. A depressão da Maria, do João e do José. Sim. Então, as pessoas não conseguem, essas que têm uma formação superficial, elas não conseguem descobrir. Fazer a leitura. Porque não sabe como esta pessoa específica se deprime, para poder pegar este programa, por isso programação linguística, qual é o programa de depressão dela e como eu reprogramo isso. Então as pessoas não alcançam aí. Ver se isso realmente é um processo depressivo. Sim. Né? Porque uma das coisas é a questão da linguagem. Quando você conhece na parte de linguagem, por exemplo, que é uma das partes da neurolinguística, metamodelo de linguagem e outras coisas mais, eu já tive casos de pessoas que falam assim, eu estou depressivo. Então eu não vou trabalhar com a pessoa porque eu não sou terapeuta, especificamente psicólogo nem psiquiatra. Na verdade, ela estava sem meta. Ela não estava depressiva. Não vou dizer que não tinha nenhuma, mas era quase nenhuma característica de depressão, que isso eu sei quais são. Mas aí eu comecei a trabalhar a questão de visão de futuro, de meta. Nossa, ela levantou. Eu falei assim, bom, pessoa depressiva que está depressiva não tem essa forma de agir. Porque agora tem um pra quê, né? Exatamente. E nem tinha chegado no para quê. Eu tinha trabalhado a questão mais do interior. Quando chegou nisso, a pessoa já começou a ver futuro. Então, era uma eu preciso ter um motivo para não estar bem. Então, eu estou depressivo. Sim, naquele caso. Então, quando a gente consegue identificar esse tipo de coisa, a gente consegue ajudar aquela pessoa. Por exemplo, se ela está realmente dentro de um processo ou se ela se enxerga num processo. É diferente. E quem não conhece isso, não sabe a diferença de um e de outro. E como é que eu trabalho uma coisa e como é que eu trabalho outra. Então é muito interessante para quem não conhece, ou quem acha que não conhece a PNL, que linguagem nos dá muita informação, né, Marina? O corpo nos dá muita informação e as interações também nos dão muitas informações. Então quando a gente está fazendo um trabalho, por exemplo, em dupla, e mostrando para as pessoas,
e elas começam a olhar o que a Mariângela já está falando. A gente fala assim, esquece o que ela está falando, olha o que está acontecendo com ela. Aí a pessoa, como assim? Aí ela começa a ver o que acontece no rosto, no batimento cardíaco, se ela respira mais rápido ou mais devagar. Aí eu queria trazer um ponto que é importante pro telespectador, assim, para uma pessoa que... A gente sabe que o nosso público é especializado, assim, as pessoas que assistem o Pessoas de Valor acabam tendo um conhecimento mínimo, mas eu queria trazer um pouco essa questão das dinâmicas e vivências, que vem lá da programação neurolinguística, de certa forma também se utilizaram para isso, mas no caso especificamente dessas vivências que a gente pensa nas práticas, que as pessoas estão testando comportamentos e hábitos, né, ali nas dinâmicas, a gente pode dizer que a partir do momento que se aplicou dinâmicas e vivências nos treinamentos e nas formações, mudou completamente a forma de ensinar? Assim. É a pergunta de $1 milhão. Assim. Que você pode saber sobre água, mas se você não se molhar, você só sabe a teoria da água. Nesse caso não tem nem como. Não tem como. Você fica um grande teórico, sabedor de vários exemplos que você leu, e você vai citar todos os exemplos. Mas quando você fala assim, então como é que você faz? A pessoa não vai saber fazer. Eu trouxe essa questão por quê? Porque a gente vê como, e a gente até conversou recentemente com o Luiz lá da Telefônica, essa coisa de como está mudando os processos de treinamentos nas organizações e como está se acelerando. Porque antigamente você ia dar uma aula na universidade, era assim, 50 minutos, 1h30 de aula, e hoje a gente está aí falando em 15, 18 minutos de retenção, e se você não aplica dinâmica, por exemplo, se não tem vivência, o aluno vai embora e fala assim, eu não entendi nada, ou então assim, não peguei nada, acaba não tendo essa retenção. Então, assim, já é algo consolidado, inclusive na educação tradicional. Sim, e usar a própria PNL para isso, porque se eu tenho 3 canais mínimos, né, fora as subdivisões de percepção, e eu uso o visual Só. ou o auditivo, porque está me vendo e me ouvindo, e não tem o sinestésico, você não fecha esse aprendizado. Eu gosto de falar isso, né? Falou, olha, agora vamos lá para os sinestésicos, né? Quando eu dou um exercício, porque efetivamente você pode ficar falando muito e quem é sinestésico está lá boiando, né? A sinestesia é para todas. Para todos, claro. Não é só para quem tem o canal visual mais forte. Por mais que você tenha você utilize mais visual, porque você precisa ver para crer, que é aquilo que para você é mais forte, você vê, você até entende, mas eu vou usar uma palavra diferente. Mas você compreende, que assimila a partir do momento que você executa, que você faz. Sem falar de PNL, o que se fala de andragogia, que é a capacitação do treinamento do adulto, já se fala há muito tempo nesse sentido. Então são outras linhas que já se falavam dessa forma. Quando a neurociência entrou, como ela falou, começou a mostrar aquilo que acontecia no cérebro, ou que tipo de hormônio, o que era liberado no corpo. As experiências já existiam, mas precisavam ser registradas. Mas não sabia por que esse resultado acontecia. Agora não é só o porquê, porque quando começou, a gente começou a ver na PNL o porquê que isso acontecia, o porquê que aquilo não acontecia. Agora isso somou-se. Por quê? Que somou-se, porque nos deu mais ferramentas para trabalhar outras coisas. Perfeito. E a gente está agora em transição de uma terceira geração de PNL para uma quarta geração possível aí na frente. Já está gerando uma polêmica, porque a quarta geração ainda não chegou, mas está aí. Né? Aliás, eu acho que é legal a Mariângela falar para a gente um pouquinho dessas fases aí, né? O que é a primeira geração da PNL, a segunda, para o pessoal entender. Então, vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo rapidinho, na volta a Mariângela dá essa aula pra gente, tá bom? A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Estamos
Estamos aqui na Fazenda Recanto das Águas, terminando mais uma turma, a primeira do ano, e a gente sempre fala que é uma turma especial, mas realmente começamos o ano de 2019 assim, pleno, uma turma conectada, uma turma muito entrosada. Estou muito contente com o resultado das pessoas que vieram e como estão voltando para as suas casas. Foi uma conexão intensa, as pessoas saíram assim muito satisfeitas, realizadas, com muitas ferramentas. Então é isso, o Marca é isso, é você vir de uma maneira, às vezes até um pouco forçado, e sair assim pleno, absoluto, conectado, com uma nova energia, com uma nova situação, totalmente diferente. Isso aqui é um Marca pessoal. Estamos de volta aqui na Santa Cília TV com Pessoas de Valor. Você já sabe, tem lá no site esse e todos os outros programas. Por sinal, eu diria que nós temos já uma enciclopédia, porque nós temos 52 programas gravados só com gente maravilhosa, assim. As pessoas que vamos dizer assim, são menos importantes no programa são os nossos apresentadores, porque a gente acaba levantando a bola, a gente fala, né? E eu posso falar porque eu tô com o Paulo aqui, que é o cara, né, também na programação neurolinguística, mas a gente tem Roberto Dersic, Alexandre Quartz, a gente já trouxe tanta gente, a Adriana Zucchini, né? E a gente já trouxe tanta gente que a gente falou, olha, vamos convidar gente para a gente aprender. E essa é a tônica do Pessoas de Valor. A gente trazer pessoas que a gente fazendo o programa, a gente aprende aqui. E aí, para aprender, nós temos uma professora top em programação neurolinguística que vai falar um pouquinho sobre essa evolução da programação neurolinguística. O Paulo tinha falado já de uma quarta geração, mas vamos retomar então um pouquinho o que o Paulo sugeriu. Qual seria a primeira, a segunda e a terceira? Vamos lá. Vou falar rapidamente. Tem muita coisa acontecendo, o PNL não é um assunto fechado, né? E vamos dizer assim, na primeira fase da programação neurolinguística, o importante era a pessoa, né? Como ela está funcionando, o que ela pensa, que programa é esse, que recurso ela tem ou não tem, ficava por aí. E técnicas para poder cuidar dessa maneira, neste nível. Na segunda fase, já começou a entrar a percepção de espaço e de corpo. Eu não trabalhava mais sentada. Eu tinha espaços no chão, que eram psicogeografias, entrou novo código, a coisa deu uma outra chacoalhada, subiu um monte de degrau, porque é outro tipo de integração. Depois veio a PNL de terceira geração, que saiu da pessoa, do outro, e passou a enxergar como se fosse uma terceira ou quarta pessoa este contexto que a gente está aqui. Então, é num outro nível de trabalho, é outro muito maior. A quarta geração agregou agora o campo. Então, como esse sistema nosso, todo aqui, porque a terceira geração é a PNL sistêmica. O caminho da quarta geração que a gente está é como esse sistema interfere no todo e o todo nesse sistema. Efetivamente, qual que é a área que você considera, até por você também ter a formação de psicologia, que a programação neurolinguística é mais assertiva, vamos dizer assim? Tem uma área que você pode dizer, por exemplo, essa questão de mudanças de hábitos, a gente tem algumas coisas que a gente pode dizer, olha, nesses casos aqui a PNL é perfeita. Existe, assim, alguma área? Existe. Eu sei que tem uma abrangência muito grande, mas existe. Talvez... eu vou falar dentro de consultório, porque são várias áreas. Dentro de consultório, uma mudança de hábito, como o Paulo falou, uma pessoa que não consegue projetar um futuro, né? Isso angustia demais. Essa divisão interna
que gera todas as doenças que vêm atrás disso. Então, nesse sentido, é fantástico. Dentro de empresa, é outra. Porque uma mudança de clima, de cultura de empresa. Hoje em dia, as empresas estão se segurando como podem. Então, está tendo muita mudança interna. A PNL, dentro de um treinamento de empresa, pode ajudar a resolver muita mudança que eles estão passando, que deixa todo mundo até seguro. Porque as transformações dentro da empresa vão passar por transformações nos indivíduos, nos colaboradores dessa mesma empresa, né? Hoje, inclusive, porque a própria PNL trabalha a questão do campo, trabalha a questão do todo, não é do a mais, do para quê. Então, ele não, é mais do que a missão pessoal. Mais do que o propósito, porque até um ponto era propósito. Depois passou, eu me lembro que a Connie Ray Andreas falava do transformação essencial, onde ela questionava, que é uma das precursoras lá atrás da PNL, que era esposa de Steve Andreas, ela falava, ela tem um livro que ela fala isso, que o pessoal fazia o processo evolutivo, chegava no que mais, falava, o que mais pode ser feito? E as pessoas entravam em êxtase e enxergavam coisas dentro das limitações que viam, como não mais limitações. Mas ainda faltavam algumas coisas para se entender, o que eu faço com isso agora? Porque você via que tinha uma transformação interna, mas ainda não sabia como utilizar isso no dia a dia. Eu achava sensacional isso, e aí eu comecei a perceber, e a gente começa a entender que essa evolução começa das inter-relações, do entendimento dos campos morfogênicos, né? E como é que você faz a questão de entender a participação do outro no processo. Então, hoje, quando a gente chama a empresa, chega e fala assim, temos que saber muito o propósito da empresa, não fala mais tanto em missão. Tá, e como é que é o seu alinhamento disso com as pessoas que estão? Com as pessoas hoje novas, que são muito rápidas, que mudam de visão. Num programa, né, sobre causa, né, de ter uma causa, né, não só a questão dos propósitos, né, trabalhar uma coisa muito mais ampliada. A questão do que é do indivíduo e do que é do grupo, né? E a modelagem, que eu acho também bem legal, né, que você trabalha em modelagem, a questão de trabalhar competências também que te ajudam a você ter mais habilidades para fazer algumas coisas. De que forma os que fazem bem conseguem? E o que eu posso aprender com ele para que eu também faça isso de uma forma melhor? Isso é uma área que a PNL trabalha há bastante tempo. Sim, porque se eu estou precisando de uma competência tanto pessoal como profissional e eu não tenho, eu tenho como criar. Dessa modelagem, quem faz bem isso? Como é que ele faz? E é mais de como ele faz, é como ele pensa para ter esse comportamento. Isso é a modelagem. Vai lá de Napoleão Hill, né? Aquela coisa da lei do triunfo, lá assim, eu entrevista 16 mil pessoas lá naquela época, né? Porque a gente está falando de 1929 ali, quando colocou, né? Que nem existia muitos conceitos que a gente fala hoje, e empiricamente ele está trazendo lá recursos de, olha, dá para você seguir determinados, né, modelos, determinados comportamentos e ir aprendendo com os teus parceiros, né? Então, assim, é uma coisa, do ponto de vista mais simplista... Entendeu para o chamado modelo mental. Sim. Quando você fala modelo mental, que a PNL já trabalha isso há bastante tempo, é o que acontece lá dentro, quais são as intenções que a pessoa tem. Então, quando os precursores, os dois primeiros, começaram, eles foram entender o que pessoas que tinham resultados espetaculares faziam. Então, ela sentava do lado dessas pessoas, né, e começava a entender como é que agia, como é que se mexia, o que se pretende com isso? Qual a sua intenção? Então, mas assim, não é só a ação externa, é o interno, que é mais difícil de você trabalhar. Porque sempre foi, a questão do benchmark muito foi a questão da ação, não da intenção. Sim, haja como ele, na verdade não, né? É assim, pense como, né? Veja como que ele está pensando para ele poder estar agindo. Senão a gente vai só papagaiar. Replicar e depois não vai conseguir transformar o processo. Senão tu tem que ficar do teu lado para poder fazer alguma ação. Curso de oratória, né? Vai lá, olha, faz o bracinho assim, fala assim, tá, a pessoa vai lá, reproduz, mas ela não sabe o que está por trás daqueles movimentos, né? Acaba reproduzindo. É que fica artificial, que fica como uma imitação e aquilo ensaiado dentro daquele negócio. Não é uma coisa que eu levo aonde eu estou.
Perfeito. Gente, a gente está indo para o final do programa, né? Na verdade, o tempo já está explodindo, como sempre, porque os programas, assim, eu já até falei lá com o pessoal da TV que o programa tinha que ser de 1 hora, mas a gente também chegou à conclusão que se ficar 1 hora, às vezes a gente vai ficar enrolando, então dá campo para a gente fazer outros programas com os nossos entrevistados. Mas eu queria pedir para que vocês falassem um pouquinho, porque tem gente que outro dia até me perguntaram, eu queria fazer programação neurolinguística, onde que eu faço? Né? Aí até indiquei você, né? Eu falei assim, olha, procura o Paulo que ele vai falar porque eu sou suspeito, né? E aí o Paulo, que é da área, que realmente é especialista da área. Aí eu pergunto para vocês, quem se interessou por um programa como hoje, para se conhecer, fazer programação neurolinguística hoje, aonde que faz? Em qual é a dica que vocês dão? Eu sei que de repente vocês estão aí já discutindo essa 4ª geração, mas para quem está lá iniciando, tal, o que que tem aí? Falar a programação de vocês. E nós fazemos esse trabalho. Um curso para acontecer aí. Então a gente tem turma que começa agora em abril, né, que são 96 horas do nosso practitioner. Tá, e vai ser aqui no litoral? Vai ser em Santos ou em São Paulo? Em São Paulo, tá, isso que é importante. Tá, aí eu falo a dica, né, façam em São Paulo, mas façam com quem entende, né, porque às vezes a pessoa vai para a zona de conforto, vai lá e faz, e aí acaba se arrependendo ou até ficando com raiva às vezes de uma área por passar na mão de alguém que não está tão preparado. 2 finais de semana por mês durante 3 meses. Então, a pessoa consegue se programar, ele não é seguido de um final de semana do outro. Tem a questão, o que é interessante disso? Primeiro, você não ficar com a agenda toda tomada de uma vez só. Você faz naquele momento, tem um tempo de processamento e aplicação também. Quando você chega no próximo encontro, a gente faz uma retrospectiva de alguns aprendizados, né? E a pessoa já tem, aquilo já introjeta, já tem uma coisa bem interessante, e aí ela tem a continuidade do aprendizado. Perfeito. Tá? A gente vai fazer um espaço bem legal, que é o espaço da Inês Coso, e a Inês Coso, ela é neurocientista, estuda as neurociência, ela também vai fazer um trabalho lá e vai fazer o link da neurociência com a PNL, ou seja, essa parte é exclusiva do nosso treinamento, ninguém faz isso. E a gente colocou como practitioner em PNL rumo à 4ª geração, colocando nesse sentido de partir dos conceitos da 3ª para desafiar essa nova 4ª geração, que ainda não está denominada como 4ª, mas nós estamos cutucando, né? E aí quem quiser fazer... Mas já existe um movimento todo, isso. Nesse sentido. Tá. E aí, para quem quiser fazer, então, que está nos vendo, aí vai lá no site... mqs.com.br. Então aí você pode entrar no site e vai estar já de cara, já vai estar a imagem, você pode clicar e já tem as informações, valores, o conteúdo do curso. Se quiser já vai e faz a inscrição por ali mesmo. Perfeito. Ele é o comercial, né? Ficou claro para quem está assistindo. É isso que é bom da PNL, assim, que fica muito claro as partes, né? Mariângela, obrigado pela tua presença aqui. É uma honra, né, Paulo, ter você aqui no programa, muito legal, assim, com certeza foi uma aula, né, e um bate-papo bem gostoso. A gente vai seguindo. Paulo, obrigado por ter feito a ponte aí, né, e eu tenho certeza que o curso vai ser um sucesso, né, vai lotar lá a turma, porque realmente é como eu falo, né, a gente parece que às vezes está fazendo merchandise, né, e uma coisa que é importante até falar aqui no finalzinho do programa, a gente não vende espaços no programa, sabe, às vezes a gente acha assim, o cara tá fazendo um curso, então o Tadashi vai dar um curso lá e aí vai vir aqui para dar entrevista. Não, né? A Mariângela não veio aqui porque ela está vendendo o curso dela, ela veio aqui para dar entrevista, para a gente difundir esse conhecimento, e todos os outros 52 programas que a gente fez, né? Flávio Maneira, todos, Vera Bassó, Fernando de Freitas, todos eles, sem exceção, né? Vieram aqui para falar sobre um conteúdo, e isso é um respeito que a gente tem com você que assiste o programa, tá bom? Fica com a programação da Santa Cília TV e a gente se encontra na semana que vem. Até lá!